Tá, vamos lá. Vamos ver agora. Entramos? Ok. Entramos. Deixa eu só baixar aqui. Tudo bem, professor? Tudo tranquila. Boa Agora sim. noite. Deixa eu só organizar algumas coisinhas aqui. Ok. Primeiro, boa noite, Boa professor. noite. Prazer estar aí com você. Prazer. O senhor prefere que chame de você, de senhor? Não, de sua santidade, tá? Ah, tá bom. Ok. Pode chamar de você, lógico, sem problema. Tá bom, professor. Professor, atualmente o senhor você está pastoreando a Igreja Batista do Parque do Carmo, né? Isso. É uma igreja pequenina. Após pastorear, eu pastorei a minha vida toda, por 42 anos, a igreja batista de Vila Alpina. E aí, um ano e pouco atrás, eu parei, me desliguei da igreja, Hum, e o meu sonho, o meu plano era realmente trabalhar com uma igreja bem carente. É hum, uma experiência, assim, né? uhum, E ali a igreja fica num lugar assim muito difícil, ali do Parque do uhum, Carmo, é uma uhum, comunidade, é uma igreja pequenina, um lugar muito difícil, assim, em termos de estrutura, uhum, pessoal muito pobre, e a igreja também muito, com muitas dificuldades, né? E uhum, então, para mim, isso foi o que eu tinha planejado. Algum tempo atrás, eu tinha feito um estudo sobre a missão integral da igreja. E dando aquela série de estudos, me veio ao coração isso, né? Eu concordo muito com o Leonardo uhum, Boff, que fala que para a gente entender, por exemplo, a teologia da libertação ou missão integral, por outro lado, não dá para fazer apenas intelectualmente. Você tem que fazê-lo se envolvendo, você tem que se misturar com o povo. E eu, uhum, no meu tempo de seminarista no Rio de Janeiro, eu trabalhei numa favela por 4 anos, favela do Jacarezinho, lá no Rio de ah, Janeiro. já ouvi falar. É, corri de muito tiro lá, já, e Caramba. E foi uma experiência muito interessante para mim. Me ajudou muito na minha visão de vida, na minha visão de teologia. Uhum, E depois fui para a igreja, pastorei muito tempo numa igreja, num bairro de classe média, em sim. que a gente não tem a mesma experiência, né? Então esse era o meu sonho. Uhum. E estou com muita dificuldade, mas estou tendo esse privilégio de estar ali servindo. E de fato fica próximo ali ao Parque do Carmo mesmo ali? Fica a 1 quilômetro do Parque do Carmo. Certo? É, É interessante ali, né? Porque você tem a avenida ali, uma das avenidas principais. De um lado eles chamam de Morumbizinho, que é caramba. um bairro de classe média, média alta, Uhum, um lugar muito agradável. E do outro lado você vai entrando, era um bosque ali. E aí foi sendo invadido, e virou assim muito movimentado, mas com uma sim. estrutura muito precária, né? Tudo muito difícil. Sim, de fato eu conheço um pouquinho aquela região. Tem bastante comunidade, né, ao redor ali do Parque do Carmo, de fato. Tem sim. Eu conheço porque eu era lá de São Paulo. Eu estou aqui atualmente um ano e 3 meses morando em Santos. Ah, em Santos. Eu estou como membro da Igreja Batista do Marapé. Não sei se o pastor. Conheço a igreja. Já estive lá há Ah, séculos atrás. ok. Até já preguei Olha lá. só, olha só. Ok, pastor, antes da gente, antes de eu começar
com as perguntinhas que eu fiz um roteirinho aqui. Eu queria saber como é que foi a sua conversão. Como foi que Deus te resgatou, te chamou? Como foi a sua conversão? Olha, eu nasci num lar evangélico, mas assim, devido à minha mãe, né? Meu pai era presbiteriano, mas enquanto ele morou em São Paulo, ele não ia à igreja, né? Nunca foi à igreja. Ele era presbiteriano. A família dele, na época, era toda presbiteriana. Minha mãe, batista, e é interessante, por exemplo, eu tenho uma história muito marcante. Quando ela estava grávida de mim, ela estava participando de uma assembleia administrativa da igreja, numa igreja aqui em São Paulo, e nessa assembleia, essas santas assembleias que tem nas igrejas batistas, saiu um quebra-pau lá, Olha só. a cadeira começou a voar, e um diácono muito piedoso falou: Olha, a irmã, é melhor a irmã se Tira. retirar, se retirar Ah, aqui, senão vai vai dar sair, ruim. vai sair viva. Então, por pouco eu não estou aqui, viu? Olha Mas só. assim, minha mãe sempre foi muito fiel à igreja, muito frequentadora. Desde a minha infância, sempre nessa mesma igreja, Igreja Batista de Vila Alpina. E ali eu me converti, devia ter uns 10 anos, me batizei. Com 16 anos eu já era professor de escola bíblica, na igreja. E aí senti o desejo, o chamado, né? Sei lá que nome que dão para isso, para ir para o ministério pastoral. Até pela minha própria prática como jovem, adolescente na igreja, porque eu era presidente de mocidade, dava aula, e aquilo foi me envolvendo. E aí, então, a- a- quando eu me formei no antigo colegial, fui para o Palavra da Vida, Ah, uma escola fundamentalista, né, uhum. bem fundamentalista e Já tal. ouvi falar bastante. E já fui para lá, mas não me adaptei àquele fundo. Eu nunca fui fundamentalista, né? Acho que já desde o do começo, né? Aí a partir daquilo eu fui para o Rio de Janeiro, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, me formei lá, né? Então essa é mais ou menos minha história. E são duas instituições bem assim tradicionais no sentido de antigas, né? São o seminário muito mais, né? O Seminário Batista, né? Mas em termos teológicos, especialmente no tempo que eu estava ali no Rio de Janeiro, era uma escola com uma visão bem aberta. Nosso reitor era uma pessoa, Davi Malta do Nascimento, era um homem muito aberto. Tive professores. É lógico que havia também os mais conservadores, mas para mim foi uma experiência muito boa, abriu muito a minha visão, né? Inclusive, eu saí do Palavra da Vida até por isso, porque eu queria sair da caixinha, desde aquele tempo. Então, foi por aí. E isso foi recebido de bom grado pelos seus pastores na época, pelos líderes? Não, muito, sim, eu conversei com o pastor. Quando eu fui para o Palavra da Vida, era um curso era um curso de um ano interno, você se iniciava, né? Era mais com o sentido de te formar. Eles até hoje têm isso, né? A pessoa se preparar para a vida. Então, Uhum, lá, valores, etc, etc. E eu conversei com o meu pastor na época, né? E ele, na época, ele entendi. me deu essa liberdade, mas ele me disse, olha, ele preferia que eu fosse para o Rio de Janeiro, ele mesmo havia se formado lá, né? Mas não houve nenhuma objeção, não. Ok. Tá ok, pastor. Entrando no tema da nossa conversa, eu tive a ousadia de colocar como tema a frase, a pergunta, né? Se ainda precisamos de Bíblia. Nesse sentido, professor, para que serve a Bíblia? Na sua opinião, a gente falando para de repente aquelas pessoas que não estão no nosso meio, né, no nosso círculo.
Como que a Hum, gente poderia falar para uma pessoa? Ah, a pessoa de repente pergunta assim, tá, mas para que serve a Bíblia? A Bíblia é aquele livrinho que vocês falam de para crente ou para hum. católico que deixa aberto. Como que a gente explicaria essa pergunta para uma pessoa incrédula, digamos assim? Para que serve a Bíblia? Olha, a Bíblia, ela me acompanha a vida toda. Eu costumo lembrar que eu nem sabia ler, eu já tinha ganhado uma Bíblia da minha mãe. Eu já carregava uma Uhum, Bíblia, né? Então a Bíblia sempre me acompanhou. Eu tive experiências maravilhosas com a Bíblia, com a sua leitura, em termos de direção, de valores, a minha conduta ética, de conforto, de esperança, né? Então, a Bíblia é um livro de fé, é um livro para quem tem fé, né? Infelizmente, hoje em dia, pela própria maneira de ser evangélica atualmente, né? Aquilo que se fala por igreja evangélica, uhum, ah, isso nós afastamos as pessoas um pouco da palavra de Deus, uhum, porque a nossa visão sectarista, uma visão, muitas vezes, nós hoje somos confundidos com terraplanistas, né? uhum, Muitos evangélicos são, e realmente agem como tal, muitas vezes, né? uhum, Então, é, a própria interpretação que as pessoas fazem da Bíblia, né? A maneira como leem uma leitura que não faz mais sentido para o homem moderno. É uma leitura anacrônica da Bíblia. Então, eu acredito assim. Agora, eu gosto muito de uma frase, um chavãozinho aí, né? Mas as pessoas precisariam aprender a ler a Bíblia com uma visão mais ampla, é, sem. Porque hoje as pessoas interpretam a Bíblia literalmente, muitas vezes. uhum. Esse literalismo faz muito mal, Sim. coisas que não fazem mais sentido para os nossos dias. E a gente se esquece que a Bíblia é um livro que foi revelado na história. Uhum, A Bíblia não é um livro de Mórmon, por exemplo, em que as pessoas recebem tábuas de ouro uhum, que foram traduzidas e depois impressas, não é? A Bíblia o senso comum vê a Bíblia como algo que já veio pronto, não é? Que já veio até na versão Almeida. uhum, Sabe que existem denominações por aí que só aceitam a versão mais antiga do, do, do João Ferreira de Almeida. sim. Então as pessoas percebem um livro que já veio pronto e que serve para qualquer circunstância. E a gente se esquece que a Bíblia foi escrita para pessoas que viveram a uma distância muito grande de nós, distância espacial, distância temporal, distância geográfica, distância cultural, Uhum, enfim. Então, para muita gente, a Bíblia não faz sentido. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito chocado assim, faz um bom tempo isso. Alguém da igreja, uma jovem da igreja, que tinha sido batizada por mim, convertida na igreja, etc. E ela me disse que ela não gostava de ler o Velho Testamento, que ela ficava chocada uhum. com o Velho Testamento, né? Então, realmente, o Velho Testamento às vezes choca a gente. Verdade, E não tem verdade. nada mais a ver com o nosso tempo. Uhum, Um Deus que invade a terra dos outros, manda matar todo mundo, até o gato de estimação da pessoa morre. E, mas por quê? Por quê? Porque a Bíblia foi escrita dentro da história. E tem coisas na Bíblia que não fazem mais sentido. uhum, Nós sabemos, o Velho Testamento, do ponto de vista de muitos aspectos doutrinários, eles já não fazem mais sentido. Até quem defenda, eu não estou nesse grupo, uhum, e o cristianismo deveria ter excluído o Velho Testamento. A Bíblia seria somente o Novo Testamento. uhum, Mas é porque, eu acho assim, porque
a gente segue uma tradição, muitas vezes fundamentalista, Uhum. em que o pastor diz o que, que as pessoas precisam crer, e as pessoas leem a Bíblia pela ótica da teologia dela, aquela teologia que ela aprendeu. Então, ela não tem acesso direto à palavra, ela não tem essa liberdade. Uhum. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto de ver o que, que as pessoas que não têm essa familiaridade que nós temos com a Bíblia, como elas interpretam, porque elas veem coisas que nós não vemos Sim, muitas vezes. Porque a sim, gente já lê com uma lente, né? A gente já lê sim. a Bíblia com a nossa É, própria lente. é. E aí, então, eu sempre digo na igreja, né? Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro muito chato, até para os crentes. Sim. A gente está usando na escola bíblica lá no Parque do Carmo, está fazendo uma introdução à Bíblia, Uhum. e agora praticamente uma introdução ao Novo Testamento, onde a gente tenta contextualizar a Bíblia para que as pessoas. Que eu digo assim, que a gente fala de círculo hermenêutico, né? Uhum. Primeiro, você entende, procura ler a Bíblia entendendo o que foi dita para aquelas pessoas. A Bíblia não foi escrita para mim, aqui em São Paulo, em 2025. Ela foi escrita por um beduíno, foi escrita por um camponês, Uhum. etc. Então, eu procuro entender o que ela quis dizer para eles. Depois, vem para mim. O que ela quer dizendo agora para mim? E aí, então, esse é esse círculo. Mas as Uhum. pessoas não fazem isso. Elas querem ler a Bíblia como se fosse o jornal do dia. Sim. E aí a gente cai em certas E professor, circunstâncias. e o Hum, desafio é esse, né, professor? São várias lentes, né? Por exemplo, nós batistas, a gente tem uma lente, né? A gente tem uma teologia que a gente lê através dela também. O presbiteriano também, né? uhum, O assembleano, ele também tem essa lente teológica da sua denominação. É mais uma lente que é lida, né? A partir dela, né? Também. E uhum. isso influencia, creio eu, na forma como a pessoa vai interpretar pecado, salvação, a sua própria vivência cristã, né? E, Sim, esse desafio que deve ser quebrado através de estudo, imagino eu. sim. Olha, ninguém é neutro. Eu não sou neutro, você não é neutro, o assembleiano não é neutro, o presbiteriano não. Ninguém lê objetivamente a Bíblia. O ideal seria, né, você ler a Bíblia como se estivesse lendo pela primeira vez. Esse é o ideal, né? O desafio, né? É um desafio. E eu fico assim, muitas vezes surpreso, porque tem muita gente boa por aí no meio teológico, na mídia. Tem muita gente ruim, Uhum. mas também tem muita gente boa. E consegue dar. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre a Bíblia, explicando lá um texto, e eu falei, puxa, realmente é algo que não se diz nas nossas igrejas. Agora, a Bíblia é um livro difícil, não é um livro fácil, né? Fácil é você ler, aplicar aquilo literalmente à sua vida, mas você entender por que ela foi escrita, quando foi escrita, quem escreveu, qual era a intenção de quem escreveu, etc, etc, isso você vai ter que estudar, né? Uhum. É aquilo que você falou, você vai ter que se debruçar na Bíblia e tentar, quer dizer, eu me lembro, quando eu estava ali no Palavra da Vida, que é uma escola muito fundamentalista, eu lembro que um professor disse assim, escreveu na lousa, não leia os livros da haste. Haste era uma editora, Associação dos Seminários Teológicos Evangélicos, uma escola mais aberta, os livros não Uhum. tanto confessionais, etc. Uhum. E aí eu falei, pô, aí eu comprei todos, Olha. porque a- eu percebo nas igrejas, nos pastores, eles têm um medo danado de que as pessoas se desviem, entrem em crise. Eu já passei por crises. Eu, no Uhum. início do meu ministério, Uhum. eu pensava até em abandonar. Eu me Imagina. achava, me achava muitas vezes hipócrita, Uhum. estava assistindo, não é? Porque eu estava aprendendo coisas e ouvindo coisas
que não se dizia na igreja e não se podia dizer na igreja. Uhum. Mas superei perfeitamente aquela fase. Hoje estou na fé, Uhum. mas não essa generalização que Uhum. muitas pessoas fazem, e você sendo obrigado a acreditar naquilo que a sua denominação diz, e assim por diante. Sim. E também eu imagino que é um processo que todo cristão maduro tem que passar, né? Sim, Da pergunta. O John Stott tem um livro, o professor deve conhecer, Crer também é pensar, né? E eu sempre tive isso muito bem claro para mim, a respeito de se perguntar, mas esse tipo de coisa não se pergunta, mas por que não? Moisés ele chegou a discutir com Deus, né? Debater Deus sobre algumas razões. Abraão também. E por que a gente não, né? Debater, se perguntar, mas Senhor, mas por que isso? Discutir mesmo, né? Eu acredito que faz parte do processo da caminhada cristã, né? nós somos muito arrogantes, achando que temos Deus na nossa cabeça. Verdade. Deus é o totalmente outro. Uhum, Deus não está nem na história, Deus é o eterno. uhum, Ou seja, a gente, eu tenho um certo preconceito contra a teologia sistemática, uhum. exatamente por isso, porque a gente explica Deus, explica certas coisas como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. É como se Falar fosse uma contradição sobre de termos, né? Fa- Sistemática. falar sobre trindade. Pô, explique a trindade. A paciência, faço a menor ideia. Uhum, verdade. É, eu creio porque é absurdo, né? Como dizia o Agostinho. Eu Uhum, creio mas que eu entendo, entendo. E as perguntas que as pessoas fazem hoje, né? E que a gente quer explicar por que tal coisa acontece, se Deus é tão bom, é, e coisas desse tipo. Então, é muita arrogância nossa achar que a gente pode explicar tudo e que é, nós somos os donos da verdade. sim, Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita sim. coisa. Eu ouvi uma frase uma vez e para mim fez todo sentido, que eu tenho simpatia por pessoas que dizem mais eu não sei. Ah, eu não sei. Porque é uma tentação nossa, né? Querer explicar muita coisa e às vezes o eu não sei já mostra uma humildade e uma grandeza, né? Não, isso eu não sei, irmão. Isso eu não sei. E isso é difícil, sobretudo nas igrejas, né? Porque o pastor falar que não sabe, né? Então ele enrola, É, faz um malabarismo é, teológico e dá uma explicação, e o povo muitas vezes aceita. é. Então, Ok. Professor, voltando para as perguntas aqui, eu queria iniciar com a seguinte pergunta. A Bíblia é um livro confiável? Podemos confiar nela como um documento histórico? não, como documento histórico, não, né? Ela tem. Você sabe que a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência. A Bíblia foi escrita para pessoas de fé, entendeu? Ela foi escrita para os iniciados. A Bíblia é um livro que diz assim: o desonécio no seu coração, não há Deus. Quer dizer, a Bíblia foi escrita para pessoas que não têm dúvida de que Deus existe. Uhum, Porque quem diz isso é nécio, pela mentalidade da Bíblia, né? Então, a Bíblia não é um livro histórico, é um livro que foi feito, e essa é a minha maior experiência, quer dizer, aquilo que certas verdades fazem na minha vida, que talvez para outras pessoas não fazem sentido, mas que para mim uhum, fazem todo sentido. Mas eu querer dizer por aí, né, que como a cosmologia da Bíblia. Como, a cosmologia da Bíblia hoje não faz nenhum sentido, né? Aquela ideia, Deus está lá no céu, está lá em cima, né? uhum, E coisas desse tipo. Então, assim, há coisas na Bíblia que a gente não tem como uhum, provar, né? Ela foi escrita dentro de um contexto,
o próprio sentido de história hoje é totalmente diferente. A gente fala que, muitos falam que Atos é um livro histórico, etc. Uhum, Há coisas que não dá para você. E sem levar em consideração também que nós não temos nada original da Bíblia. A Bíblia não veio pronta. Eu uhum, acho que quem diz isso, que é um livro histórico e inerrante, ele nunca leu sobre como a Bíblia se formou. Ele nunca uhum, estudou sobre. São milhares de manuscritos, né? Escritos sem as técnicas que nós temos hoje. Hoje, quando alguém vai escrever uma tese, alguma coisa, ele tem que seguir regras que uhum, não existem na Bíblia. Eu conheço autores renomados que ontem mesmo eu estava lendo um assim que diz, olha, não há nenhum livro da Bíblia que a gente pode dizer com certeza quem foi o autor. uhum, Há quem chegue a este ponto, né? Então, é, é, a Bíblia, nesse sentido, assim, eu não posso pegar a Bíblia como história, eu pego a Bíblia como fé, uhum, questões de fé. Há muitas contradições, é, muitos divergências, uhum, e a gente não tem. Se fosse, uhum, se a Bíblia viesse pronta, como muita gente gostaria, né? Já viesse pronto, caísse o livro, até com a beira dourada, se já uhum. caísse na É letra verdade. grande, seria uma maravilha, né? Se bem que tem gente que acha que não. Mas não Professor, é. e eu acho que nem é essa a proposta de Deus, né? Sim. Né? A que tem que ser provada. Como o professor mesmo falou, é um livro de fé, né? E isso cai na próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Uhum. Como lidar com essas, digamos, contradições que há na Bíblia? A cura do cego, se foi um, se foram dois, Deus se arrepende no Velho Testamento. Como lidar com essas possíveis contradições? Olha, primeiro a partir da visão de quem escreveu. A gente costuma dizer que a Bíblia é um livro divino e humano. Então nós Uhum, cremos na inspiração. A gente crê que, de uma certa forma, Deus conduziu tudo aquilo que está lá, né, na Bíblia, mas escrito por pessoas que muitas vezes não tinham cultura para aquilo, muitas vezes. Hoje nós sabemos mais sobre Deus do que Abraão, do que Moisés, entende? sim, Então, temos e mais assim, informações, né? muitas dessas. Se nós tivéssemos o livro original, e não há um único manuscrito Uhum, original da Bíblia, aliás, e há diversos manuscritos, e quanto mais antigo é o manuscrito, é mais complicado, porque com o decorrer do tempo as pessoas foram desenvolvendo técnicas para uma tradução, né? uhum, Mas os mais antigos eram feitos assim, alguém copiava. Então a gente encontra textos lá na Bíblia, e até nas Bíblias, até os mais conservadores sabem disso. Esse texto não consta nos melhores manuscritos. Quais são os melhores manuscritos? Que manuscrito você usou? Se a gente perceber como que a Bíblia foi escrita, as pessoas, veja, elas não tinham uma simples canetinha uhum, vagabunda, como uma canetinha Bic aqui, eles não tinham isso. Se eles tivessem isso, eles seriam o suprassumo da é teologia, verdade. da, do seu tempo, Sim, né? Da tecnologia, a tecnologia. ambientes fechados, às vezes não haviam as normas de metodologia científica para a gente redigir alguma coisa. Então a pessoa estava escrevendo lá, aí dava na telha dele, ele explicava o que estava acontecendo ali, mas aquilo não era do manuscrito original, entendeu? Era a explicação. Às vezes havia erros de audição, alguém ditava, os copistas iam anotando, ele entendia a palavra errada. Enfim, essas condições são naturais Sim. de um livro que também é humano. Uhum, Agora, eu creio que o cerne da verdade de Deus, a gente extrai. E hoje a gente tem o Evangelho, não é?
que para nós é o mais fundamental. Mas Uhum. se era dois, se era um, isso eu atribuo aos erros. Ontem eu estava dando aula sobre o Evangelho de João, né? Você sabe que existem milagres narrados, por exemplo, a ressurreição de Lázaro só está em João, não Uhum. está nos outros três que são os evangelhos sinóticos. Sim. E a gente comentou, poxa, um negócio desse tão importante não está nos outros. Por que que não está nos outros, só está em João, né? A história lá do Nicodemo, Jesus andando sobre o mar. Uhum. Quer dizer, a gente não entende. Agora, quando a gente estuda a formação da Bíblia, porque há pessoas que acreditam, por exemplo, que Jesus ditou, a teoria do ditado, né? Então, Uhum. é como se fosse psicografada a Bíblia. Nunca aconteceu isso, né? E hoje, quando você lê os textos na língua original, os eruditos que entendem bem disso falam das flagrantes diferenças de estilo. Então, livros que são atribuídos a Paulo, outros falam, não, mas esse aqui não é o estilo de Paulo. Não Uhum. tem tudo isso que implica, né, nessa questão. Uhum. Então, é por isso, a Bíblia é um livro humano, divino humano. Uhum. Ok. Agora uma questão, professor, que eu acho bem polêmica. Nós sabemos até por conta do que a palavra nos diz que Deus fala e fala até hoje. Ele poderia falar através de outros escritos ditos sagrados. Vamos colocar, por exemplo, ao Corão, o Evangelho de Allan Kardec, aos escritos lá do o livro de Mórmon, por exemplo. Ele poderia falar de alguma forma utilizando esses outros livros? Ou ele Olha, fala assim, como literatura, ele fala única e exclusivamente pela Bíblia protestante. olha, o que eu vou te falar agora, assim, só fica entre nós, tá? Ok, Não espalha, não conta pro seu pastor aí. ok. Eu acho assim absurdo achar que Deus só tenha se revelado a um pequeno povo insignificante, né? Como é o caso que a gente conhece lá da formação da Bíblia. E Uhum, Deus se esqueceu dos chineses, por exemplo, dos habitantes lá da África, lá no sul da África. Sabe que só isso, e ainda ficar tudo aquilo na mão de um povo que foi infiel, como é o povo de Israel, né? Que você sabe o que eles fizeram. Então, eu acredito que Deus se manifestou a muitas pessoas, a muitos povos. Ele se revelou de alguma forma. Eu gosto muito de ler sobre o budismo. Eu leio com muita frequência o budismo e há uhum, outras religiões, né, uhum, que eu gosto de ler. E tem algumas coisas que revelam uma sabedoria e eu percebo assim, uma harmonia muito grande com a revelação bíblica, né? É, Então, assim, não estou dizendo que tem o mesmo peso na minha vida que a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que eu leio todo dia. Todo dia eu estou lendo a Bíblia. uhum, E de vez em quando eu estou achando coisas que eu não tinha pensado naquilo. Mas eu acredito que a gente aprenderia muito mais, sabe, seria muito mais sábio se usássemos outras tradições que têm ensinamentos muito profundos, uhum, muito uhum, importantes. Não no mesmo nível que a gente dá à Bíblia, mas eu acho particularmente, posso estar equivocado, né? uhum, Mas dizer que Deus só escolheu um povo, enquanto isso todo mundo estava indo para o inferno, e que vai para o inferno. Você sabe que na China hoje, com toda a tecnologia que nós temos, há pessoas que. Quem é Jesus? Elas não sabem. Bilhões de pessoas ali. E o próprio Romanos fala, né, que muitos serão julgados pelo grau de
de verdade que ela tem na sua vida, se ela Uhum. foi coerente com a sua Uhum. verdade. Aquele mínimo de revelação que ela teve. Aquele mínimo de revelação que ela teve. Nós somos privilegiados. Nós recebemos essa revelação extraordinária que vemos através da Bíblia, a nossa fé, apesar de tudo que nós temos feito com ela. Mas outras pessoas têm suas condutas. E eu conheço ateu que tem muito mais ética do que muito religioso. Então, mais ou menos isso que eu penso. É Ok. algo que dá pano para manga, mas Uhum. Entendi. Pastor, em algumas passagens bíblicas, gera-se, eu não vou citar nenhuma assim específica, mas o senhor vai entender. Algumas passagens bíblicas existem muitas polêmicas. E aí, quando algumas pessoas a interpretam, dizem assim: ah, não, mas isso aqui era para aquele tempo. Isso aqui não. Isso aqui é para agora. Como que a gente equilibra nesse sentido? Por exemplo, quando se fala sobre temas polêmicos, casamento, dízimo, se a Bíblia é machista ou não, se o apóstolo Paulo ele foi conivente com a escravidão, aí gera-se muito debate. E e fica geralmente nessa dicotomia, tipo, não, mas isso daqui era para aquele tempo, não serve mais, é para aquele contexto, para aquela época. Aí a gente pega determinadas ideias, passagens, não, mas isso refere-se a hoje. Como equilibrar isso? eu, eu estava lendo um livro um tempo atrás em que o autor dizia assim: olha, seria muito mais fácil se quando Deus deu os mandamentos, ele tivesse dito assim: não faça escravo de jeito nenhum, escravidão é uma coisa nojenta. Tá? Não seja preconceituoso de raça, mas não foi assim. Né? Eu já dei muitas explicações sobre isso e hoje eu acho que eu estava totalmente errado. Aquilo não deveria ser aceito. Uhum, Entendeu? Deixa eu dar um exemplo que eu acho muito. Me ajuda a explicar um pouco como a gente contextualiza. uhum, Lá em Paulo, falando aos Coríntios, fala sobre mulher cortar o cabelo. uhum, Né? Quando a gente estuda aquele texto, o contexto em que ele foi escrito, lá em Corinto havia o templo, a deusa da sexualidade, etc., era a uhum, deusa da fertilidade. uhum, E eram constituídas de prostitutas sagradas. Quer dizer, não era uma prostituição de qualquer mulher, era de uma forma só religião. comercial. Uhum, Então, as mulheres daquele tempo não era mulher à toa, não. As mulheres da sociedade, elas serviam muitas vezes como prostitutas sagradas, uhum, no ato sexual para a uhum, fertilidade nos campos, etc, etc. E a, a, uma das marcas que a mulher estava servindo como prostituta sagrada era cortar o cabelo. As uhum, prostitutas eram conhecidas assim. Bom, então quando alguém via alguma mulher de cabelo cortado, eles diziam assim: ou ela está indo para adorar lá no templo, ou ela acabou de sair de lá. Então eu entendo, por exemplo, o Paulo, naquele contexto, ele estava dizendo: olha, nós temos a nossa moral, nós não somos contra esse tipo dessa sexualidade aí. Então, não cortem cabelo. uhum, Então, eu acho que isso, hoje a gente não tem mais esse problema. Hoje uhum, não existe isso. Mas existem coisas, como disse Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, hoje há práticas, talvez que a gente possa adotar aí da nossa cultura, que não são convenientes, que não era um problema lá na Bíblia. Então, é possível fazer essa transposição. Né? Agora, o que a gente faz, como eu já coloquei, a gente interpreta muitas vezes literalmente. Então, tem igreja que faz isso, segue isso literalmente.
usar roupa de homem e de mulher, que era um problema muito antigo e que ainda afeta algumas igrejas uhum, evangélicas. O que era roupa de homem e roupa de mulher naquele tempo? E aí, há uma explicação, né? Era uma prática em que a mulher vestia a roupa do homem para ganhar fertilidade, para ver se ela engravidava. Isso era uma espécie de uma magia lá que eles faziam, não é? E eu sempre digo, o que dita a moda não é a Bíblia, o que dita a moda é a cultura. Hoje a nossa roupa, não é? É a roupa da nossa cultura. sim. Você olha fotos do século passado e você vê todo homem de terno, de chapéu, etc. Então, assim, dá para você transpor, né? Hoje, o nosso conhecimento sobre escravidão, isso é até fruto do cristianismo, né? O cristianismo mudou nossa visão. Nós vemos o ser humano e a gente aprende, Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas, não é? Então, Paulo, movido pela sua cultura, certamente, aqui no Brasil, quando houve no período da abolição da escravidão, isso gerou uma polêmica muito grande. Havia gente a favor e gente contra, não é? Mas eu acho que com o grau que nós conhecemos de civilidade, eu creio que hoje, então, é possível transpor. Você citou escravidão, você citou o que mais? Aí eu não É, tenho. a gente ouve falar bastante por aí que a Bíblia é machista. Ah, sim, era mesmo. E ainda hoje, as igrejas são machistas. Uhum, A igreja, citou a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é mulher. Você não encontra uma mulher pregando. Não pode assumir o uhum, púlpito. Essa é uma porque nós herdamos essa cultura machista. uhum, E Jesus falava, não há homem, não há mulher, não há uhum. nada. E nós somos até meio hipócritas, né? Porque muitas igrejas não permitem que a mulher seja consagrada ao pastorado, ou exerçam liderança, mas a mulher é quem mais trabalha na igreja. Que Isso é seria das nossas verdade. igrejas se não fossem as mulheres? Isso é verdade. Desde o início, né, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, não tenho a menor dúvida. A Bíblia é um livro machista. Uhum, Machista. Mas Jesus não era machista. Tá? uhum, Então, o nosso exemplo é Jesus. Né? uhum, Olha a forma como Jesus tratou a mulher uhum. samaritana, a mulher pega em adultério. Você veja ali na mulher pega em adultério. Cadê o homem? Cadê o É adúltero? verdade. Não tinha adúltero. E olha como Jesus a tratou com dignidade. Jesus, a Bíblia fala que muitas mulheres ajudavam no ministério de Jesus e coisas desse tipo. Ok, Então, aí. ok, professor. Professor, tem uma pergunta no meio do humor que os humoristas dizem que já está ultrapassada e irrita, que é qual é o limite do humor? E tem uma pergunta que está sendo feita no meio evangélico que está irritando muita gente. Para o senhor, a Bíblia deve ser atualizada? Ela tem que ser atualizada? A Bíblia não, é o intérprete é que tem que ser atualizado. Uhum, A Bíblia não tem que se acrescentar nada ali, né? Mas quem interpreta tem que atualizar. Isso está dentro uhum, da contextualização da Bíblia. sim, Isso gerou uma polêmica terrível. O pastor, o Ed René, até hoje se arrepende de ter falado isso, eu dessa desconfio, forma, né? né? Mas aquilo eu ensinava no seminário. Quer dizer, você não pode ler a Bíblia hoje anacronicamente. Você, para entender a Bíblia, você tem que entender. O que gerou isso foi a interpretação que ele fez em Filemão, né? Uhum, Do livro de Filemão, e, e que ele disse, olha, uma pessoa vem à sua igreja e diz, olha, um membro aqui da igreja, ele está trabalhando em condições análogas à escravidão, e ele me poda isso, isso, isso. O que o pastor faria hoje? Né? O que o pastor iria falar? Não, volta para lá, continua nessa vidinha? De jeito nenhum. Então, algumas coisas.
estão mais do que claras do que diz. Então, a gente fica fazendo certos malabarismos teológicos com coisas que a gente está vendo ali que não fazem sentido, né? Uhum. Então, voltando lá ao Velho Testamento, vai lá, acaba com essa raça, os filhos, os bebezinhos, o cachorrinho, o boi, tudo acaba, bota fogo. O que aconteceria hoje, né, se alguém viesse aqui e invadisse o Brasil? Os nossos irmãos argentinos, por exemplo, vêm aqui, vão invadir o Brasil, acabar com essa terra. Nós acharemos isso, não, foi Deus que mandou, Uhum. daria para isso. Então, agora, quem precisa atualizar é o É um intérprete. O intérprete. intérprete que precisa procurar, tem que estar atenado. Aquela frase famosa do Karl Barth, né, que considerado o maior teólogo protestante do século passado, ele disse: a gente tem que ler a Bíblia com a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Uhum. Você tem que ver o que está acontecendo para Tem que, poder. tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Você tem que se atualizar, Uhum. atualizar tanto na sua compreensão da Bíblia, Uhum. e é isso que eu falei que é difícil, Uhum. né? Mas hoje o conhecimento que a gente tem é que o pessoal não passa isso, né? Nem no seminário, muitas vezes, eles passam essas verdades e ficam com aquela aguinha com açúcar de sempre, né? Sim. Professor, e hoje, depois desse tempo que o senhor é, prega a palavra, que o senhor ensina, depois das suas formações, como que você consegue ler a Bíblia sem a lente do pastor, do teólogo, do pregador? Como que o senhor consegue fazer essa separação de ler a Bíblia com um simples discípulo? Olha, isso Porque eu imagino que o senhor leia, nossa, isso aqui dá um sermão, nossa, me veio um insight agora. Como você consegue se desvencilhar disso? isso é uma das coisas mais difíceis para o pastor. O pastor é viciado nisso, né? Eu, eu, eu tinha um colega no seminário, meu colega de quarto, a gente tinha aula de homilética, né? E a gente chamava o colega de quarto de velha, minha velha, né? Porque a gente morava no mesmo quarto. Uhum. Aí onde ele chegou para mim e falou assim: velha, eu tô com um sermão na cabeça que é uma maravilha. Eu falei: ah, é? Olha, joia! E eu falei: onde você tirou? Que texto? Ele falou: não, só falta escolher o texto. Ele já Sim. tinha um sermão pronto, né? Então, é difícil você ler a Bíblia e sem pensar: poxa, isso aqui dá um sermão. E muitas vezes eu falo isso, né? É comum. É muito difícil você discernir o pastor, o pregador, o professor daquilo. Ainda que seja muito necessário você tentar se desvencilhar da sua teologia, né? Quer dizer, deixar a Uhum. teologia um pouquinho a sua lente, né? Uhum. Uma das coisas que eu faço muito hoje é muito difícil eu ler um livro desses assim da tradição evangélica, por exemplo, esses autores aí que estão aí Bem. nas, sabe? Hoje eu leio gente que pensa diferente de mim. Uhum. Então, Legal. os teólogos que eu leio, gente que não é da minha tradição batista ou Uhum. evangélica, porque o batista, a maioria, é conservadora, Uhum. né? Uma Uhum. linha muito conservadora. É difícil você. E os mais de vanguarda são muito discriminados, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Ed René, que por uma besteira Uhum. foi desligado da Ordem dos Pastores Batistas. Uhum. Mas, então, assim, uma delas é eu não ficar dentro de uma caixinha. Eu até tenho no meu, eu coloco na minha mídia, teologia e espiritualidade fora da caixa, tentando falar aquilo que não se fala nas igrejas. Coisas que eu também nunca falei, ou um pouco falava, porque muita coisa requer muita explicação. Muito do que eu disse aqui, estou dizendo em poucas palavras, coisas que é fruto de Sim. tanta reflexão.
Agora, existe Imagino. também uma modalidade que é orar a Bíblia. É ler Uhum, a Bíblia de uma forma orante, uhum, né? Então, ler não para dar um estudo, não para entender cada palavra, mas fazer aquela leitura como se fosse a minha oração, uhum. né? O Ah, Senhor isso é é meu interessante. pastor. Então, ó Deus, seja o meu pastor, seja, sabe, né? Nesse sentido, sem muito tentar muito explicar, entender tudo. Uhum, É uma prática devocional muito boa, chama, muitas vezes é a Lectio Divina, ou seja, que é aquela uhum, leitura, né, que é muito praticada principalmente em grupos católicos, faz essa Lectio Divina. Você fazer uma leitura, assim, sem tentar realmente fazer um estudo bíblico, mas deixar a palavra uhum, entrar em você. Porque aí é outra coisa que a gente não pode esquecer, né? A Bíblia, o Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo, de alguma forma ele age na nossa vida. uhum, Ele nos ajuda a captar aquilo que muitas vezes os teólogos não conseguem captar, os que não creem não conseguem captar. uhum. Ok. Professor, já chegando um pouco pro final, que já faz alguns minutos aqui, eu acho que o máximo do Instagram, eu acho que são 1 hora. Qual passagem bíblica é a sua preferida e por quê? Eu gosto, tem muitas, tá? Mas eu gosto muito daquele texto aqui, Deus conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. Ó. Isso evita muita culpa, a gente se sentir com muito medo. Ele nos conhece que nós, como nós somos o finito, nós Uhum, somos o limitado. Deus é o totalmente outro. uhum, Deus é aquele que. Então ele me vê assim dentro, eu falo, isso é, coitado, esse é o Silvio, coitado. É uma besteira que ele está falando, mas eu amo esse. A gente ama o filho da gente quando apronta. Não sei se você tem filho, mas sim, 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 professor. quando nossos filhos aprontam, né? É verdade. E fazem alguma coisa, pode fazer a maior besteira, mas no fundo a gente tem uma compaixão, a Sim. gente quer ajudar, quer abençoar. Então, esse é você poderia citar muitos, Uhum, mas esse assim eu gosto muito de citar. Deus me conhece. uhum. Ele se lembra que eu sou um pecador. Ele não tem ilusões a meu respeito. E isso me ajuda muito. Muito bom. E qual tradução o senhor recomenda? Olha, para estudo, até separei aqui, eu recomendo a Bíblia de Jerusalém. É a melhor, uma das melhores traduções. Mas ela é católica, não é pecado ler, não? A Bíblia católica? Olha, aí o máximo você vai pegar uns 10 anos de purgatório. Mas é uma tradução muito É boa. muito falado, né, professor? Muito, assim, faz tudo. Eu não uso na igreja, porque, primeiro, olha o tamanho do livro aqui, é a grossura. É, Deve ter é outros um. melhores. A minha, como eu uso mais para estudo, eu uso sempre o mesmo. Tem também a Bíblia na tradução ecumênica. Hum, Ela aqui tem todos os livros, inclusive para a Igreja Ortodoxa, olha. porque sabe que a Bíblia Uhum, Ortodoxa é diferente da Bíblia Católica ou uhum, Romana. Mas eu recomendo. Agora, na igreja. Hoje já tem algumas outras versões, não são tão boas. Aliás, não existe nenhuma versão perfeita da Bíblia. A Bíblia está sempre se atualizando, porque a linguagem muda, sim. as descobertas mudam, etc. Mas eu sempre recomendei a nova tradução na linguagem de hoje, Uhum, você sabe que a Bíblia na linguagem de hoje ela foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, e as pessoas que estavam fazendo aqui no Brasil tinha uma história interessante. Eles traduziam um versículo, iam lá na cozinha da Sociedade Bíblica e davam para as cozinheiras olha. para lerem. Aí, o que você entendeu? Você entendeu? Então, se ela entendeu, é É uma essa. espécie de termômetro, né? Então, Uma presta de métrica. termo. Então, assim, você não vai encontrar na Bíblia palavra do tipo assim, concupiscência, né? Uhum, Eu lembro uma vez eu perguntei para um irmão que ele gostava de orar, falava assim, ora nossas concupiscências, etc. Aí eu perguntei para ele, escuta, o que é concupiscência? Aí ele falou, pastor, eu não sei não, mas que deve ser uma coisa bem ruim, deve ser. boa. Então, mulher rixosa e Olha. iracunda. O pessoal lê aquilo e não entende, né?
Então eu sempre brinco dizendo assim que a Bíblia na linguagem de hoje, o maior perigo da Bíblia na linguagem de hoje é as pessoas não as pessoas entenderem a Bíblia, né? Aí não vão ter desculpa. Verdade. Mas tem a nova tradução na linguagem de hoje, O senhor, tem a... Oi. você gosta do a mensagem do Eugene Ah, Peterson? sim, é outra que eu recomendaria, é uma Boa, paráfrase, né? né? Uhum. Sabe que o Eugene Peterson, como é que ele fez essa Bíblia? Ele fez para dar estudos na sua igreja. Ele traduzia né? E assim ele consegue contextualizar muito. Então você lê lá na Bíblia, na mensagem, não é uma versão. Muitos podem fazer muita, como a própria Bíblia Viva, né? A nova Bíblia Viva, que são paráfrases. Uhum. Por isso eu acho que ninguém deve se estar preso. Eu devo ter aqui que, umas 40 Bíblias aqui, Uhum. versões diferentes. Você deve ler todas, aqueles que não têm acesso ao grego, não têm acesso ao hebraico. Mas, e aí, perceber. Agora, assim, do ponto de vista de pureza, né, a Bíblia de Jerusalém, ela Ok. iria muito bem. Bom. Ok. E quais livros o senhor recomenda para auxílio no estudo das escrituras, professor? Eu não vou indicar um livro assim específico, mas assim, para quem quiser introduções à Bíblia, etc., a editora Vozes e a Paulus, Uhum. elas, sabe que a Igreja Católica está muito à frente de nós evangélicos em termos de estudos sobre a Bíblia. Tem gente maravilhosa lá. Uhum. Então, aquilo que eu lhe disse, hoje eu não leio mais, porque é tudo mais do mesmo, né? Esses livros Uhum. da nossa tradição. Uhum. Eu procuro ler essas pessoas. E eles passam informações, e têm uma visão muito ecumênica, né? Então, Uhum. porque nós somos muito preconceituosos, né? Então a gente, não, isso tem que ser isso aqui é Porque, batistão, ou isso porque é aqui crente. que é crente, é convertido. Isso não. Mas se você procurar bons livros aí, Editora Vozes, Paulinas, Paulos, Uhum. Loyola, tem gente muito boa. Nossa, magnífico. É um outro patamar. Uhum. Temos também no nosso meio, não tenho dúvida. Não é? Uhum. Mas, para quem já tem vivência no nosso meio, vale a pena você ler outro tipo de Uhum. coisas. As minhas duas últimas perguntas são relacionadas a isso mesmo, literatura. É, qual o maior autor que você conheceu? Pode ser meio secular, dito secular ou não. O maior autor que o senhor conheceu? Olha, no meio evangélico, em livros, assim, no meio nosso contexto evangélico, etc., Dallas Willard. Conspiração Divina. A Conspiração Divina é um livro que Eu achei ele ninguém deveria deixar eu de achei ele ler. um pouco difícil. Mas é assim, à medida que você vai lendo, você vai. Porque aí que está uma coisa: os bons livros são difíceis. Faz sentido. Livros. Existem livros que são difíceis porque são mal escritos, e são muitos por aí, livro ruim, né? Mas existem livros que são difíceis porque eles confrontam as nossas verdades, né? Uhum. E o Dallas Willard, ele fala um monte de coisa que confronta. Então, Uhum. esse conspiração divina, o espírito das disciplinas, Uhum. ele, o próprio Eugene Peterson é e É. aí ele é mais pastoral, mas Eugene Peterson, ele Você leu alimenta. Fogo em Meus Ossos? Oi, esse ainda não, do Eugene A Peterson? biografia dele. Ah, não li essa biografia dele. Eu tenho muitos livros do Eugene Peterson, mas esse eu não li ainda não. Eu aprendi com ele nesse livro, é, quer dizer, uma série de coisas, mas o que eu aprendi, algo que não se fala muito, ele em relação à importância do silêncio. Ele, Sim, sim. ele era um pastor que muitas vezes ali tem relatos de que as pessoas iam no seu gabinete pastoral prontas a sair com uma resposta. E ele simplesmente orava e ficava em silêncio, ouvia. Ele não dava
uma receita, ele ouvia. Isso eu achei sucinto. Mas o senhor fala, pode falar, professor. Eu falo que esse é um vício pastoral, né? A gente tem que falar muito, né? Então, eu lembro uma vez uma pessoa me procurou. Eu fui à casa de uma pessoa que estava se divorciando, etc. E conversamos. Aí a pessoa depois disse para a mãe: não sei, eu esperava outra coisa. Tá vendo? A gente acha que pode resolver os problemas. Eu, muitas vezes, em sessões de aconselhamento, etc., eu estava ali quieto e falando assim: não tem misericórdia que eu não faço a menor ideia Uhum, do que dizer para um tipo de problema como esse. E o silêncio, tanto para a nossa vida devocional, para a nossa espiritualidade, não é uma prática muito comum na espiritualidade evangélica. Na espiritualidade evangélica é a espiritualidade da palavra. uhum. A pessoa começa a orar, parece uma metralhadora giratória, e fala, e fala, e fala. Dá um monte de conselhos para Deus, etc., né? Silêncio é maravilhoso. Verdade, professor. E esse foi um autor dito cristão. E o não cristão? Daquilo que a gente chama de secular, entre aspas. Tem um autor que você acha o maior, que você já descobriu? Olha, tem muita gente boa. Um autor que eu gosto muito é um autor cubano chamado Leonardo Padura. Ele é um livro que me impressiona bastante. Eu gosto muito Uhum, de ler o Leonardo Padura. uhum, Mas tem muita gente, né? Sem falar dos clássicos, uhum, Dostoiévski e esse tipo que são. Eu estou numa fase assim de ler os clássicos também. uhum, Sabe que assim, eu acho que eu não tenho mais tempo para muita novidade. uhum, Assim, será que é bom se não é? Eu já estou indo mais na certa. Então, quando eu escolho os meus livros para ler, eu vou mais aquilo. Não, esse é bom, comprovadamente bom. Isso aqui é um clássico. Porque eu não uhum, vou ter tempo para ler é, as coisas novas que estão surgindo, para os autores novos, né? Coisas nesse sentido. Mas eu acredito que uma falha dos evangelhos é isso, a gente lê pouco os, a, os clássicos. a gente lê tudo aquilo que a gente fala que é do mundo, né? Uhum. Autor do mundo. Então a gente não lê, só lê É, aqueles livros de autoajuda cristã, de é, devocionais é, cristãos. Café com Deus, né? Essas coisinhas assim. É. Ó, detalhe, professor, que a pergunta foi qual o maior autor que você conheceu? E qual é aquele que você ainda não conheceu? Pergunta filosófica. Olha, atualmente eu estou procurando, eu acho que assim, eu sabia algumas coisas mas dos filósofos clássicos, tipo Aristóteles e Platão. E o próprio Agostinho. Agostinho, a gente sabe alguma coisa. Eu sinto que eu tenho mais necessidade de me aprofundar um pouco mais em Agostinho. Ainda que eu acho que seja já uma teologia superada, assim, mas ele dá muita base, dá muitas respostas que até hoje se dão. Eu acho que eu deveria avaliar melhor as Uhum, respostas dessas pessoas. uhum. Ok. Ok, professor, eu queria agradecer o seu tempo aí, a sua disponibilidade. Muito obrigado. É sempre bom ouvir, te rever. Eu lembro das suas aulas, eu lembro que você falava assim, que tem fulano de tal que é tão conservador que parece maisena. Caixinha É de mesmo. maisena. Caixinha de maisena. Verdade. Isso eu lembro muito bem. Professor, agora para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque assim, provavelmente, essa gravação aqui vai ficar para sempre na internet. Provavelmente. Então, para aqueles que verão no futuro um dia, seja os seus pares no futuro, ou para qualquer um que chegar a ver essa gravação um dia lá no futuro. Queria que o senhor encerrasse com uma mensagem. Olha, eu, uma coisa que me preocupa, me entristece muito é o que anda acontecendo no meio evangélico.
eu acho que o meio evangélico está longe de ser aquilo que o evangelho ensina, aquilo que Jesus Cristo pretendia, né? Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, não importa o que aconteça, vamos penetrar um pouco mais em Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele viveu. Eu creio que o meio evangélico se preocupa pouco com a vida de Jesus. Nós damos muita ênfase ao nascimento, à morte e à ressurreição, mas a gente se esquece do exemplo que Jesus deu. E o nosso maior desafio como cristãos é sermos como Cristo. E hoje em dia nós temos sido odiados, os evangélicos são odiados por muita gente. Nós criamos uma cerca que impede que as pessoas cheguem a Cristo. E eu creio que se tem uma coisa que permanece, não importa se daqui a 100 anos, é o exemplo, o ensinamento de Jesus, que isso é o que há de melhor. Nós falamos tanto de Bíblia, de falhas, mas olha para Jesus, o que ele ensinou, o que ele disse, o exemplo dele, para mim é intocável. Quer dizer, não há o que atualizar naquilo que Jesus Cristo falou, porque ele foi perfeito. Então, eu queria dizer para aquelas pessoas, continue procurando Jesus. Nós não seguimos Moisés, nós seguimos Jesus. Ele é o nosso exemplo. Amém. Bom, Ok, professor. foi um prazer estar aí com você, viu, Marconi? Prazer é todo meu, professor. Muito obrigado. Deus abençoe o seu ministério, sua família. Eu vi que você teve uma série de vídeos, né, no seu canal no YouTube. É o Mês Um para Viver, né? mês Foram para viver. 30 vídeos com pequenas pílulas Exato. de dicas, conselhos, né? É uma coisa muito bacana. Se eu tivesse que morrer daqui a um mês, o que, que eu mudaria? E já que eu espero não morrer daqui a um mês, ou sei lá quanto Em tempo eu vou viver, vamos esticar muitas isso. décadas. E o que, que eu posso mudar no meu estilo de vida agora para estar mais parecido com Jesus? Ok. Tá bom? Ok, professor. Muito Um obrigado, abraço. viu? Obrigado aí Boa pela noite. Deus oportunidade. abençoe a família. Amém. Tchau, Tchau. tchau.